Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse congresso tão especial do OCI, finalizando a obra. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo à nossa programação, e eu confesso que eu estava ansiosa para poder compartilhar esse tema com vocês, que é um tema tão importante. Então, dentro da nossa programação, a gente vai ter pelo menos 2 encontros, que é onde a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de ministérios e os aspectos jurídicos, e a criação de ministérios e aspectos contábeis. São assuntos de extrema relevância que, infelizmente, é pouco falado. E eu me considero muito privilegiada, como eu falei, em poder trazer um pouquinho de algumas orientações sobre esse assunto, para que a gente possa, então, avançar na criação de escolas missionárias, lifestyle centers e outros projetos, sempre de uma forma segura e organizada. Então, antes de começar a nossa palestra, eu gostaria de fazer uma breve oração. Santo Deus, obrigada, porque o Senhor nos deu esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui hoje tratando de assuntos do teu interesse, e eu peço que o Senhor nos conduza agora nessa fala e que ela possa ser útil para todos os irmãos que estão assistindo, sempre, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Bom, começando aqui, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, para a gente poder, então, verificar alguns aspectos relevantes sobre a criação de ministérios, num primeiro momento, aspectos jurídicos, ok? Vamos aqui, deixar a tela cheia. Pronto. Acredito que vocês estão vendo aí a tela cheia. Gente, esse congresso era para estar acontecendo 100% presencial, né? Eu confesso para você que eu já estava com a passagem comprada, com o hotel reservado. Eu estou falando aqui de Rondônia. Pois é, estou na cidade de Porto Velho, moro longe aí de São Paulo. Então, não foi possível estar junto com vocês, mas mesmo assim, a gente fez questão de continuar, de poder participar, porque a obra não pode parar, não é mesmo? Apesar desse caos que a gente está vivendo, a gente ainda tem que ser forte para avançar dentro daquilo que Jesus nos chamou. Mas, sem mais delongas, vamos começar então. Veja, criação de ministérios, aspectos jurídicos. Bom, é importante a gente começar inicialmente falando sobre o que é um ministério de apoio, né? Então, o ministério de apoio é aquele formado por membros leigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo de desenvolver projetos em consonância com as doutrinas da igreja na área de saúde, educação, assistência social, dentre outras áreas, né? Sempre visando a pregação do evangelho e o aceleramento da volta de Cristo. Então, eu gostaria de destacar alguns pontos nesse conceito que, primeiramente, é sempre formado por membros leigos, ok? Então, não necessariamente, e na sua maioria, a parte integrante dos ministérios de apoio não é formada por pastores ou pessoas investidas no ministério, não, são membros leigos, assim como você e como eu. Sempre em consonância com as doutrinas da igreja, e aí a gente depois vai puxar um comentário sobre os ministérios dissidentes. E qual é o objetivo desses ministérios de apoio? Acelerar a volta de Cristo e pregar o evangelho. Então, exatamente o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, para que a gente possa, então, finalmente permitir que Jesus volte mais rápido, né? Mas é importante pensar que os ministérios de apoio, eles não se confundem, portanto, com ministérios dissidentes, né? Quem são os ministérios dissidentes? São aqueles que se levantam contra as doutrinas da igreja e os seus aspectos administrativos. Infelizmente, a gente sabe que ministérios dissidentes sempre existiram, desde a época da criação da nossa querida igreja, sempre existiam aquelas pessoas um pouco mais extremistas, radicais, perfeccionistas, que acabavam, então, distorcendo as doutrinas. Então, você pode se perguntar, eu sou um ministério dissidente ou não? Como que eu faço para saber? A questão é simples, é só pensar num ponto de exclusão. Você tem ido contra as doutrinas da igreja, você tem ido contra os aspectos administrativos. Se a resposta é negativa, portanto, você não é um ministério dissidente, você é um ministério de apoio. Bom, como que se forma, então, de maneira regular, os ministérios de apoio? Então, é comum, muito comum, que o ministério nasça na informalidade, onde as pessoas dos fundadores se confundem com o próprio ministério.
Nesse caso, nós temos um ministério constituído por pessoa física. Então, começa ali na melhor das boas intenções e não existe nenhum tipo de separação. Então, o ministério acaba sendo a personificação do dono, do fundador. Quem é, portanto, uma pessoa física? O termo pessoa física, ele é um termo jurídico que se refere a todo ser humano com vida. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, ela é definida já como uma pessoa física, possuindo seus devidos direitos e deveres, só deixando de ser designada por esse nome quando ela morre. Então, não é à toa que você tem um CPF, né? Cadastro de pessoa física. No Brasil, cada pessoa física recebe um número de identificação. Mas o ideal é que o Ministério se constitua no formato de pessoa jurídica, porque assim não haverá mistura de responsabilidade entre as finanças e obrigações dos seus fundadores com as do Ministério, ok? Mas afinal, o que é pessoa jurídica? Em que consiste isso? Então, a pessoa jurídica, ela é uma entidade criada pelo direito. Então, ela é uma ficção jurídica, algo que as pessoas criam. Geralmente criada por um grupo de pessoas, né, constituída por um grupo de pessoas, a quem a lei confere personalidade jurídica para atuar na ordem civil, tendo direitos e obrigações como uma pessoa natural, como uma pessoa física. As principais formas de pessoa jurídica no direito brasileiro são as fundações, as associações, as sociedades, partidos políticos e organizações religiosas. É importante que fique claro que a pessoa jurídica é uma ficção criada pelo ser humano. Então, nós temos a pessoa física, que é a pessoa natural, que nasce com vida e que se chama pessoa física até que morra, e nós temos um outro tipo de pessoa, que é a pessoa jurídica, que é algo que uma pessoa física criou, e essa pessoa jurídica, ela passa a ter direitos, passa a ter obrigações, e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa figura da pessoa jurídica, que é a figura ideal para que os ministérios sejam constituídos. Afinal, qual é o formato ideal para que a gente tenha um ministério de apoio? Dentre essas que eu trouxe aqui, fundação, associação, sociedade, afinal, qual será o melhor formato? E a resposta, o melhor formato é que seja constituído como uma associação. Ótimo. Seguindo aqui, mas afinal, o que é uma associação, né? Então, uma associação é uma pessoa jurídica, como a gente falou, composta da união de pessoas que se organizam com fins não econômicos, não lucrativos. Então, o elemento principal de uma associação são as pessoas. E a associação não pode ter fins lucrativos, não pode ter fins econômicos. Mas aí fica a pergunta, não pode ter fins econômicos, mas pode ter lucro? Ou será que é a mesma coisa? A resposta é sim, pode ter lucro. O que ela não pode é distribuir esse valor de lucro entre os seus associados. Então, todo lucro que entrar na associação, ele precisa ser reinvestido naquela atividade. Então, por exemplo, a associação é uma associação de assistência social e que ela resolve produzir biscoitos ou cookies para poder complementar a sua renda. Ela pode vender coisas? Com certeza pode. Agora, todo o lucro que advir da venda desses biscoitos não pode ser repartido entre os seus associados, entre a sua diretoria, mas esse lucro precisa ser reinvestido na atividade daquela associação, que no caso é de assistência social, ok? Muito bem. Mas como que a gente faz, então, para criar uma associação? Então, veja, vamos ver o passo a passo aqui. A associação, ela precisa ser composta aí de no mínimo 13 pessoas para poder integrar todo o corpo da diretoria. Porque a gente vai ter presidente, tesoureiro, conselho fiscal, primeiro suplente, segundo suplente. Então, a gente tem uma série de pessoas que a lei exige, que lei é essa? É o nosso Código Civil, aonde a gente precisa compor, portanto, a diretoria, né? Então, escolhida essas pessoas, o segundo passo agora é registrar um estatuto. E esse estatuto, você pode pegar modelo, tem muitos modelos na internet sobre o que precisa constar, quais são as necessidades que uma associação tem com relação a direitos, obrigações. Então, o segundo passo é redigir esse estatuto. E a outra coisa, o terceiro passo é fazer uma reunião, aonde vai ser uma reunião de fundação, aonde será, então, lavrada uma ata, e será lido o estatuto para aquelas pessoas, né?
E nessa reunião, o estatuto deverá ser aprovado e todos devem assinar a ata da reunião de fundação da associação. E tudo isso precisa depois ser digitado, ok? Feito isso, imprime em 3 vias e é indispensável, pessoal, a presença de um advogado para assinar essa ata de constituição da fundação. Feito isso, você vai até o cartório de registro de pessoas jurídicas, aonde é a sede da associação, e você vai registrar essa ata juntamente com o estatuto. Ok, feito o registro, agora é a hora da gente entrar no âmbito da Receita Federal. Então, você vai agora registrar a sua associação na Receita Federal. Geralmente, pessoal, é o contador que faz isso através do site da Receita, ok? Então, feito isso, a Receita vai analisar e vai fazer uma pré-aprovação e liberará, então, um formulário que deverá ser preenchido pelo presidente com firma reconhecida e RG autenticado. Depois que o presidente preencheu esse formulário, tirou cópia do RG com firma reconhecida, com autenticado e assinou o formulário com firma reconhecida, isso precisa ser escaneado e esses documentos devem ser enviados novamente para o sistema da Receita Federal. Então, enviado esse formulário e os demais documentos, deve-se aguardar até que saia, então, o número do CNPJ da associação. Depois que for liberado o CNPJ, o responsável pela associação, no caso o presidente, precisa ir até a prefeitura local para pedir um alvará de funcionamento. Pronto. Feito isso, a sua associação está regularmente constituída. É um passo a passo um pouco burocrático? Parece que sim, mas, pessoal, isso é um procedimento básico de todo escritório de contabilidade, ok? Então, eu estou falando aqui como é que funciona, mas na prática, se você quiser facilitar a sua vida, contrate um bom escritório de contabilidade, que isso aí eles fazem de olho fechado. Certo, mas afinal, quais são as vantagens de constituir uma associação? Por que eu não posso ficar aqui com o meu ministério como pessoa física, se o negócio está funcionando e tal? Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas razões por que é melhor que você constitua o seu ministério como uma associação. Primeiro, separação patrimonial entre os bens dos sócios e os bens do ministério. Enquanto você não separar as coisas, tudo vai ficar concentrado no teu CPF como pessoa física. Então, eventualmente, vamos pensar que você recebeu uma doação para o seu projeto. Essa doação está indo para a sua conta, pessoa física, e esse dinheiro vai começar a se misturar com o seu dinheiro. Consequentemente, isso vai repercutir no seu imposto de renda. Isso não é o ideal, porque essa confusão financeira, essa confusão patrimonial, muitas vezes pode acabar desviando o dinheiro que era para a associação e às vezes a gente pode acabar usando para questões pessoais. Outra coisa, se você separar o seu ministério da sua pessoa física, haverá também uma separação das obrigações e da responsabilidade legal, né? Então, como eu falei, a pessoa jurídica, ela acaba adquirindo direitos próprios e deveres próprios. Se estiver misturado, tudo vai recair sobre você, pessoa física, o que não é o ideal que aconteça, ok? Bom, para fins de organização, quando a gente tem essa separação, existe uma maior organização, cada coisa no seu lugar, cada direito, cada obrigação no seu quadrado, cada dinheiro também no seu quadrado. E quando você faz essa separação, consequentemente, você ganha maior credibilidade perante terceiros, doadores, né? Ali, até avançando ali, ó, o aumento de chance de arrecadar doações. Porque imagina, às vezes alguém quer investir no seu ministério e a pessoa vê que o ministério é você, isso não passa muita credibilidade. A pessoa não vai confiar muito. Agora, quando ela vê que existe, sim, uma pessoa jurídica constituída, com conta bancária própria, às vezes até com e-mail próprio, não parece, pessoal, mas os investidores, eles olham todas essas coisas. Então, é importante separar os mundos e, portanto, você ganha mais credibilidade para conseguir doações, com certeza. E essa última vantagem aqui é muito relevante, a possibilidade de arrecadar recursos públicos, né? Então, veja, como Ministério de Apoio, a gente precisa de ajuda. Muitos ministérios começam sem recursos, sem dinheiro, sem condições, e a gente fica muitas vezes dependendo de doação daqui, doação dali, mas você sabia que o governo municipal, estadual e até a União tem um fundo específico separado para investir em associações? Pois é, tem.
Mas como assim? Eu não sabia, ninguém nunca me falou isso. Pois é, tem. Só que para que essa associação possa receber os recursos públicos, ela precisa estar regular e legalmente constituída. Até coloquei aí, ó, o título de organização social e organização social de serviços, organização social de serviços. Então, veja, o que é OS e o que é OCIP, Organização Social de Serviço Público. Nada mais é do que um título que a associação ou uma fundação recebem por meio de lei, aonde fica atestado que ela tem relevância para aquele ente federativo. Então, por exemplo, eu tenho um Ministério de Apoio na cidade de Bauru, interior de São Paulo. E o meu Ministério de Apoio, ele cuida de crianças carentes. E eu quero pedir um título aí de organização social, por exemplo, né? Então, como que eu faço? Você precisa ir lá no seu município, procurar um vereador e pedir para que ele faça um projeto de lei, onde será proposto ali na Câmara dos Vereadores que a sua associação receba esse título de organização social, por exemplo. E aí, se isso for aprovado, você recebe o título e, consequentemente, estará apto, habilitado a receber recurso público. Então, claro que existe uma série de burocracias, existe uma série de análises da documentação, mas ser uma associação regular já é o primeiro passo. Então, essa daí é uma das grandes vantagens de ser uma pessoa jurídica regularmente constituída, né? E se eu quiser um título de OS ou de OCIP do Estado, você precisa procurar um deputado estadual, ele vai fazer um projeto de lei, e se você conseguir, você consegue também no âmbito do Estado agora receber recursos. Você pode tentar isso no âmbito do município, do Estado e da União. Se você conseguir os títulos dos 3 entes federativos, já pensou que maravilha você conseguir recurso do município, do Estado e da União Federal? Pois é, só que para isso você precisa ser uma associação regularmente constituída. Muito bem, essas são as vantagens que a gente tem de ser um projeto, um Ministério de Apoio no formato de associação. Bom, temos também algumas questões contábeis, né? E essas questões contábeis, eu já fico aqui convidando você, fica aqui o convite para você se organizar para a nossa segunda palestra, tá? Que a gente vai falar então dos aspectos contábeis das associações, que é a parte 2 de tudo isso que eu estou falando. Reserve um tempinho aí, provavelmente a palestra vai ser no domingo, para que a gente possa estar junto e eu possa me aprofundar ainda um pouco mais sobre essas questões das vantagens, ok? E outros temas relevantes também. Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre o corpo de colaboradores da nossa associação do Ministério de Apoio, né? Então, bom, quem são as pessoas que trabalham, que podem trabalhar numa associação, né? Talvez aí no seu Ministério de Apoio. Podemos ter funcionários contratados, e quem vai reger esses funcionários é a consolidação das leis do trabalho, portanto, eles serão regidos pela CLT como qualquer profissional contratado. Nós também temos a possibilidade de ter estagiários no nosso Ministério de Apoio, e ele vai ser regido pela lei específica, que é a lei do estágio, que é a lei 11.788 de 2008. Nós temos também a figura do voluntário, na lei 9.608 de 98, e nós também temos o prestador de serviço, que pode também atender o nosso Ministério de Apoio, que é regido por Código Civil e leis esparsas, tá? E eu fiz questão de destacar aí os voluntários, porque eu sei que a maioria dos ministérios de apoio é movida pelo voluntariado, né? Então, é sobre essa figura que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Como será que essas questões de voluntariado devem ser regidas quando a gente fala em Ministério de Apoio? Bom, vamos fazer uma análise rapidamente aqui sobre a lei do voluntariado, essa lei que eu falei para vocês, 9608 de 98. Então, veja, o artigo 1º dessa lei, que é uma lei bem curtinha, ele traz o conceito, né? Então, o que é serviço voluntário? Então, veja, serviço voluntário, para os fins desta lei, é atividade não remunerada, prestada por uma pessoa física. Então, você já sabe o que é pessoa física, a uma entidade pública de qualquer natureza ou a uma instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Muito bem. Alguns pontos importantes que eu destaquei aqui. Primeiro, serviço voluntário é uma atividade não remunerada.
Ora, quer dizer então que eu não posso pagar nada para o meu voluntário? Segura essa pergunta que a gente vai analisar essa questão da remuneração mais para frente e você vai entender o que significa essa expressão não remunerada. Prestado por pessoa física, portanto, a gente verifica que não pode ser o quê? Pessoa jurídica que presta serviço voluntário, mas é só pessoa física. Instituição privada sem fins lucrativos. Pode ter lucro, lembra que a gente falou? Pode ter lucro, só não pode dividir o lucro entre os seus associados e diretoria, ok? E quais são as finalidades dessa instituição privada? Cívicos, culturais, científicos, recreativos, assistência à pessoa e por aí vai, ok? Então, veja aqui, ó, exatamente, vamos reforçar esses conceitos do que eu falei. Portanto, quem é o sujeito ativo do voluntariado? Quem é que pratica o voluntariado? Apenas pessoas físicas, ok? Apenas pessoas físicas. Quem recebe o trabalho voluntário? Quem é o sujeito passivo, portanto, que recebe o voluntariado? Pode ser uma entidade pública, então pode ser um hospital público, pode ser uma repartição pública, enfim, qualquer instituição pública pode receber voluntários para trabalhar. Ou então uma instituição privada que não tenha fins lucrativos, ok? Então, associação, fundação, organização religiosa, sempre voltada para aquelas finalidades que eu falei no início. Objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, tá bom? E outra característica importante do voluntariado, a lei fala não remunerado, ok? Não remunerado significa que não será salário que a pessoa vai receber, mas a lei ela traz a previsão do reembolso de despesas. E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essa questão do reembolso de despesas na nossa segunda palestra, que vai falar sobre aspectos contábeis. E a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais. Como que eu faço esse reembolso? Como que eu faço, então, para não configurar salário? Qual será o limite desse reembolso? Tudo isso a gente vai falar no momento oportuno, ok? Bom, então, assim, o trabalho voluntário, ele não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Portanto, ele é algo voluntário, né? Se feito da maneira correta, ele não vai gerar vínculo empregatício, ele não vai gerar nenhuma questão trabalhista e também nenhum vínculo previdenciário ou nada dessa natureza, ok? Então, esses aspectos, eles são importantes dentro do voluntariado. E a pergunta que fica mas se não é um contrato de trabalho, se não é um contrato de estágio, como que a gente regulariza a presença do voluntário dentro do projeto? Então, a lei traz essa resposta e ela diz que nós devemos fazer um termo de adesão, ok? Um termo de adesão, que eu vou agora mostrar para vocês o modelo, eu vou parar de compartilhar essa tela e eu vou compartilhar com vocês a tela do termo de adesão, para vocês verem um pouquinho como é que funciona o termo de adesão. Então, dá uma olhada aqui, ó. Esse termo de adesão que a gente está compartilhando é um termo que a gente usa aqui onde eu trabalho, ok? Eu acho que eu nem acabei me apresentando, mas eu trabalho num projeto da igreja que se chama Centro Educativo Vida e Saúde, aqui na Associação Norte de Rondônia e Acre. Aqui a gente trabalha numa escola missionária. E esse é o termo aqui que a gente trabalha em parceria com a ADRA também, né? Que a gente usa para poder regulamentar a presença do voluntário aqui no nosso meio. Então, veja, termo de adesão ao serviço voluntário da ADRA, né? Então, você teria que colocar o nome do seu projeto. E aqui está todo o modelo. Então, tem a qualificação das partes, do projeto que está recebendo e da pessoa que vai participar. Aqui fica tudo regulamentado, expressamente dizendo que não gera vínculo empregatício, de acordo com a lei do voluntariado, né? Todas as despesas pessoais, quem que vai arcar com as despesas é o voluntário, é o projeto. Também é importante que conste no termo a data de início, a data de término do serviço que vai ser prestado, o local aonde será resolvido litígios, caso haja algum litígio dentro do serviço voluntário. Enfim, tudo que vocês acharem relevante no desempenho da atividade aí no seu projeto, no seu ministério, é importante constar nesse termo, ok? Então, no caso aqui, olha,
Para fins de trabalho dentro da ADRA, eles criaram uma cláusula que fala sobre visto para estrangeiros, né? Porque a ADRA muitas vezes recebe pessoas de fora. Então, o visto para estrangeiros, eles acharam relevante colocar. Se isso não for relevante no seu projeto, você não coloca. Outra coisa que eles acharam interessante é sobre o custo de deslocamento, né? Que no caso aqui, todo o custo de deslocamento, quem arca é o voluntário e não o projeto. Calendário de vacinação, eles também acharam interessante falar sobre essa importância das vacinas, né? E algumas regras que o projeto acha pertinente. No caso aqui, eles colocaram, por exemplo, regras anti-álcool e drogas, e você pode colocar o que você quiser nesse termo, ok? Lembrando que esse termo é a sua arma de proteção para poder justificar por que a pessoa está trabalhando aí com você e por que ela não é uma empregada, por que ela não é uma estagiária, por que ela não é uma prestadora de serviço, mas sim porque ela é uma voluntária. É importante ficar muito claro também qual que vai ser a jornada de trabalho do seu voluntário, será que vai ser todos os dias? E se for todos os dias, qual que seria a carga de trabalho dele, ok? Se ele vai trabalhar com exclusividade ou não. Então, tudo isso que você fizer precisa estar no seu termo de adesão do voluntariado. E uma última cláusula que foi importante aqui sobre o direito de imagem. Por exemplo, você quer tirar fotos das pessoas no seu projeto e, enfim, precisa da autorização do direito de imagem para você poder publicar as fotos. Então, tudo isso, pessoal, é o que vai constar no seu termo de adesão, ok? Então, é assim que você regulariza a presença do voluntário aí no projeto com vocês. Então, voltando aqui para o nosso slide, para o nosso PowerPoint, a gente continua, portanto, a nossa apresentação. Superamos a parte dos aspectos importantes. Só vamos avançando aqui. Opa, peraí que avançou demais. Beleza. Então, assim, ó, estipêndio para o voluntário, estipêndio para o voluntário. Veja, a lei permite, como eu falei, ela permite reembolso de despesas previamente comprovadas para o seu voluntário. Lembrando que isso não é salário, ok, pessoal? Isso não é salário, ela permite o reembolso de despesas. Mas para que isso aconteça, são necessários alguns procedimentos, que a gente vai ver mais em detalhes na nossa segunda palestra. Mas só para dar uma palhinha para vocês, como é que funciona? Então, o voluntário, ele faz os seus gastos e ele precisa ter esses gastos todos comprovados com nota fiscal. E aí, depois, ele vai até você, que é o líder do ministério, com as notas fiscais, e aí ele será reembolsado desse valor que ele teve para o desempenho do serviço voluntário. Reembolsado até quanto? Até o valor que você, como líder do ministério, definir aonde? No termo de adesão, ok? Então, veja, o termo de adesão, como ele é importante. Ali serão definidas todas as regras do jogo, tá bom? Então, reembolso de despesas num valor previamente determinado mediante notas fiscais. Bom, estamos então caminhando ao final. Esses foram os principais temas sobre a criação de ministérios e a regularização dentro do âmbito jurídico. E eu quero deixar o convite para que você se organize, mais uma vez eu repito, para estar conosco mais uma vez na nossa próxima palestra, onde a gente vai entrar então agora de maneira mais profunda sobre os aspectos contábeis, ok? Aspectos contábeis da criação de ministérios. Então, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre abertura de conta bancária da associação, lançamentos contábeis da sua associação, tributação, cautela com o voluntariado, falar um pouquinho sobre a importância do seguro para os seus voluntários, reembolso de despesas, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as notas fiscais, será que pode recibo, será que não pode? Outro ponto importante, o INSS para o voluntário, a lei não obriga, fala que a pessoa que está lá no projeto não precisa, não tem vínculo previdenciário, mas será que é importante pagar o INSS? Será que é obrigatório? E um ponto muito importante também que eu queria trazer, que já fui questionada sobre isso, é sobre a associação versus MEI. Será que o microempreendedor individual consegue, então, regularizar a presença do voluntário dentro do seu projeto? Gente, essas e muitas outras questões relevantes a gente vai discutir no nosso próximo encontro, tá bom? Então, eu aguardo você, eu espero que você tenha aprendido bastante com essa palestra, eu espero que você tenha gostado e que tenha sido útil para o seu ministério e que Deus, portanto, continue te abençoando. Amém? Então, fica com Deus, um grande abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau!